Existe uma crença silenciosa que guia grande parte da ansiedade humana. Uma crença que parece lógica, parece inteligente, parece até necessária. Se eu conseguir controlar tudo, eu vou ficar em paz. E então, sem perceber, você começa a viver assim, tentando prever o futuro, tentando evitar erros, tentando garantir que nada saia do esperado, tentando controlar o que sente, o que pensa, o que pode acontecer. Mas existe um problema profundo nisso. Essa promessa nunca se cumpre. Porque, por mais que você tente, a vida continua acontecendo fora do seu controle. E aí nasce a frustração. Por que eu ainda estou ansiosa? Por que eu ainda não me sinto segura? Não é porque você não está tentando o suficiente. É porque você está tentando algo impossível. O controle total não é apenas difícil. Ele simplesmente não existe. Vamos trazer isso para algo bem concreto. Porque, muitas vezes, a gente fala de controle de forma abstrata. Mas quando você observa com atenção, percebe o quanto está tentando controlar coisas que nunca estiveram nas suas mãos. Você não controla o que vai acontecer amanhã, o que as pessoas vão pensar sobre você, o comportamento de alguém próximo, as sensações que surgem no seu corpo, os pensamentos que aparecem na sua mente. E mesmo assim, é exatamente isso que a ansiedade tenta fazer. Ela tenta prever, evitar, garantir. Mas isso cria um ciclo muito pesado. Porque quanto mais você tenta controlar, mais você percebe que não consegue. E isso gera ainda mais ansiedade. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. Os estoicos já entendiam isso há milhares de anos. Epicteto ensinava algo que parece simples, mas muda completamente a forma de viver. Algumas coisas estão sob nosso controle. Outras simplesmente não estão. E o sofrimento começa quando você mistura essas duas coisas. Por exemplo, você tenta controlar o que alguém sente por você. Você tenta controlar se algo vai dar certo. Você tenta controlar se vai sentir ansiedade ou não. Mas essas coisas não são controláveis. O que é controlável? Suas ações, suas escolhas, sua forma de responder. E quando você começa a direcionar sua energia para isso, algo muda. Você para de lutar contra a realidade e começa a viver com ela. O erro não é querer controle. Isso é humano. O erro é insistir em controlar o incontrolável. Porque isso cria uma tensão constante, uma vigilância interna, uma sensação de que você precisa estar sempre alerta. Você começa a viver como se estivesse se preparando para algo ruim o tempo todo, analisando cenários, pensando no que pode dar errado, tentando prever tudo antes que aconteça. Mas isso não te protege. Isso te prende. Porque a sua mente nunca vai dizer: ok, agora está tudo garantido. Ela sempre vai encontrar um novo risco. Um novo e se. E você entra em um ciclo infinito. Existe uma ilusão muito forte aqui. A ideia de que controle traz segurança. Mas, na prática, acontece o oposto. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais sensível você fica ao que não controla. Mais alerta. Mais tensa. Mais ansiosa. Porque você começa a depender do controle para se sentir bem. E como o controle nunca é completo, a sensação de segurança nunca chega. É como tentar relaxar segurando tudo com força. Não funciona. A verdadeira segurança não vem de controlar tudo. Vem de saber que você consegue lidar, mesmo quando não controla. Existe um paradoxo que, quando você entende, tudo começa a fazer mais sentido. Quanto mais você tenta controlar, mais ansiosa você fica. Porque o controle não resolve a ansiedade. Ele alimenta. Quando você tenta prever tudo,
Sua mente começa a criar cenários. E se der errado? E se eu não aguentar? E se algo acontecer? E quanto mais você responde esses pensamentos, mais o cérebro entende. Isso é importante, continue pensando sobre isso. Então ele manda mais. Mais dúvidas. Mais cenários. Mais possibilidades negativas. E você entra em um ciclo. Pensa. Tenta controlar. Sente alívio. Volta mais forte. O problema não é a ansiedade. É a forma como você responde a ela. Se você observar com atenção, vai perceber que o controle é, na verdade, uma tentativa de ter certeza. Certeza de que vai dar certo. Certeza de que você está segura. Certeza de que nada ruim vai acontecer. Mas essa certeza nunca chega. Porque a vida não funciona assim. Sempre existe um e se. Sempre existe uma possibilidade. Sempre existe algo fora do seu alcance. E a mente ansiosa não aceita isso. Ela quer eliminar o risco completamente. Mas isso é impossível. E é por isso que a busca por certeza não resolve a ansiedade. Ela prolonga. Quando você começa a entender que não controla tudo, pode surgir um medo. Então eu vou simplesmente deixar tudo acontecer. Isso não é perigoso. Mas aceitação não é passividade. Aceitação é clareza. É reconhecer o que é realidade, sem lutar contra ela. Você não controla o futuro, mas pode agir no presente. Você não controla o que sente, mas pode escolher como responde. O estoicismo nunca foi sobre desistir da vida. Foi sobre agir com sabedoria dentro dela. Se você não controla tudo, então onde está o seu poder? Essa é a pergunta que muda tudo. Seu poder não está em evitar o que pode acontecer. Está em como você responde ao que acontece. Você pode não controlar o comportamento do outro, o surgimento da ansiedade, os pensamentos que aparecem. Mas pode escolher continuar ou parar, reagir ou observar, fugir ou permanecer. E essas escolhas são o que constroem sua liberdade. Quando você começa a soltar o controle, algo inesperado acontece. Você começa a respirar melhor. Você começa a se sentir mais leve. Você começa a perceber que não precisa estar em alerta o tempo todo. A mente ainda pode trazer dúvidas. Ainda pode trazer medo. Mas você já não precisa responder a tudo. E isso cria espaço. Espaço mental. Espaço emocional. Espaço para viver. Soltar o controle não tira tudo o que é difícil, mas tira o peso de tentar segurar o impossível. E isso já muda muita coisa. Existe um medo que aparece com muita força quando falamos em soltar o controle. E se eu perder o controle? E se eu fizer algo que eu não quero? E se eu surtar? E esse medo parece muito real, muito urgente, muito perigoso. Mas vamos olhar isso com calma, com profundidade. Se realmente fosse possível perder o controle dessa forma, se pensamentos automaticamente virassem ações, o mundo seria completamente caótico. As pessoas estariam constantemente fazendo coisas impulsivas, sem filtro, sem limite, sem consciência. Mas não é isso que acontece. Porque existe algo muito importante. Você não é obrigada a agir só porque pensou. Você não perde o controle só porque sentiu. Na verdade, quem tem esse medo, geralmente tem muito controle. Porque se importa. Porque tem valores. Porque tem consciência. Outro ponto importante é o medo das sensações. Coração acelerado. Tontura. Sensação de desmaio. Agitação. E a mente interpreta isso como: algo está errado. Vou perder o controle.
Mas essas sensações são respostas naturais do corpo. São ativação do sistema de alerta. O problema não é a sensação. É o significado que você dá para ela. Quando você interpreta como perigo, o medo aumenta. Quando você interpreta como desconforto, ele começa a diminuir. Mas como isso funciona na vida real? Soltar o controle não é um pensamento. É uma prática. Exemplos simples. Não responder um pensamento de "e se?". Não tentar prever o dia inteiro. Não buscar certeza o tempo todo. Permitir a ansiedade estar ali, sem reagir. Isso não é fácil no começo. Parece que você está se expondo. Parece que está ficando vulnerável. Mas, na verdade, você está saindo de uma prisão invisível. Quando você começa a soltar o controle, o desconforto pode aumentar no começo. Mais dúvida. Mais ansiedade. Mais sensação de falta de controle. E isso pode assustar. Isso não está funcionando. Mas está. Isso é o cérebro se adaptando. É ele deixando de depender do controle constante. E com o tempo, isso diminui. Quando você solta o controle, algo precisa ocupar esse espaço. E esse algo é a confiança. Mas não é a confiança de que tudo vai dar certo. É a confiança de que você consegue lidar. Você consegue sentir. Você consegue continuar. E essa confiança não vem de pensar. Vem de viver. Cada vez que você sente, não foge. Cada vez que você não responde ao medo. Cada vez que você continua mesmo com dúvida. Você constrói essa confiança. E, aos poucos, você já não precisa controlar tudo para se sentir bem. Agora vem a pergunta mais importante. Como eu vivo, sem tentar controlar tudo? E a resposta não é teórica. É prática. Viver sem controle não significa viver sem direção. Significa parar de tentar garantir resultados e começar a focar em ações. Você acorda. E ao invés de tentar prever o dia inteiro, você foca no próximo passo. O que eu posso fazer agora? Você sente ansiedade. E ao invés de tentar eliminar, você permite e continua. A vida começa a ficar mais simples. Não mais fácil, mas mais leve. O controle vive no futuro. E se? E se der errado? E se eu não aguentar? Mas a vida acontece no presente. E quando você começa a soltar o controle, você começa, naturalmente, a voltar para o agora. Para o que está acontecendo de verdade. Não para o que pode acontecer. Isso é algo que tanto o estoicismo quanto a psicologia moderna reforçam. Presença reduz a ansiedade. Porque você sai do imaginário e volta para o real. A liberdade não vem de uma grande decisão. Ela vem de pequenas escolhas repetidas. Escolher. Não responder um pensamento. Não entrar em um ciclo de controle. Continuar mesmo com dúvida. Não buscar certeza. Essas escolhas parecem simples, mas são profundas. Porque cada uma delas quebra um padrão antigo e constrói um novo. E com o tempo, isso muda a sua vida. Muita gente espera o momento certo. Quando eu estiver mais calma. Quando eu tiver menos ansiedade. Quando eu tiver mais certeza. Mas esse momento não chega. Porque a vida não pausa até você se sentir pronta. E talvez a virada esteja aqui. Você não precisa estar pronta para começar. Você só precisa estar disposta. Disposta a sentir. Disposta a tentar. Disposta a continuar. Mesmo com medo. E isso já é suficiente. Talvez você ainda queira controlar. Talvez a sua mente ainda tente prever tudo. Talvez o medo ainda apareça. E tudo bem. Você não precisa fazer isso perfeito. Você não precisa mudar tudo de uma vez.
Você não precisa parar de sentir medo para viver. Você pode começar aos poucos. Soltando um pouco aqui. Confiando um pouco ali. Continuando mesmo sem saber. E, aos poucos, quase sem perceber, você começa a sentir algo diferente. Mais leveza. Mais espaço. Mais liberdade. Não porque você passou a controlar tudo, mas porque parou de tentar controlar o que nunca esteve nas suas mãos.